Fala, meus jovens, aqui quem fala é o Adriano do canal Metalizando. Sabia que é possível ganhar dinheiro no YouTube mesmo sem aparecer? Aprenda a criar canais darks ou de cortes como este. Primeiro link na descrição. Vamos pro corte? Você tem um livro que se chama Especialista em Pessoas. E eu sempre falo para o empresário, você tem que ser especialista em pessoas. Porque, na verdade, você não constrói a empresa, você constrói o time e o time constrói a empresa. Quais são os principais fatores para eu ser um especialista em pessoas, para eu lidar bem com gente? Primeiro, vamos lá. Se você parar para pensar, você vende para pessoas, seja produto ou serviço. Sim. Seus colaboradores são pessoas. Os seus fornecedores são pessoas. Quem fala bem ou mal de você na internet, do seu produto ou do seu serviço, são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Porque as pessoas são responsáveis pelo nome sucesso ou fracasso daquilo que você chama de negócio. Isso vale para a vida também. Uma vez eu estava passando férias, eu morei em Orlando um tempo, mas antes de morar lá eu estava passando férias com as crianças na Disney e meu telefone tocou, eu atendi, era um senhorzinho que me mentoreava na época, 70 e poucos anos. Ele me ligou e falou, como é que você tá, Thiago? Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você tá na Disney, né? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, não, porque eu vi a foto aqui no Facebook que você postou. Eu falei, obrigado. Por que você atendeu essa ligação? Eu falei, porque você ligou. Ele falou, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você tiver a minha idade e olhar para trás, ele é um cara que fez doutorado em Princeton. Uau. Um cara que tem, assim, condições financeiras para ter 3 gerações pelo menos. Ele falou, quando você chegar na minha idade, todo o dinheiro que você ganhou, todo o diploma que você tem na parede, nada disso vai fazer sentido quando você olhar para trás. O que você vai lembrar é, aquelas férias de 2001 com as crianças, aquele Natal de 93 e tal. O que você constrói são memórias, e para memórias você precisa de pessoas. Então desliga esse telefone, esquece um pouco dos negócios e cria lembrança nos teus filhos e em você. Aquilo foi uma pancada muito forte para mim, porque eu vi que você entender sobre pessoas tem a ver até com a sua felicidade, não só com o seu negócio, mas com a sua felicidade. Então, quando eu comecei a perceber o valor disso, eu comecei a estudar muito, até porque minhas maiores decepções, minhas maiores frustrações, minhas maiores tristezas vieram por pessoas. Então, eu não queria mais repetir aquele ciclo de derrota, de tristeza. Falei, como é que eu posso fazer para que as pessoas não tenham mais esse governo emocional sobre mim a ponto de mudar meu futuro porque elas me ofenderam ou eu me senti ofendido? Quando eu comecei a estudar sobre pessoas, eu comecei a perceber que quanto mais especialista nós somos nelas, mais nós sabemos lidar com a gente mesmo, com nossos problemas, com o nosso sucesso, com o nosso negócio, com a nossa vida, com o nosso casamento e por aí vai, com os nossos relacionamentos. Então, depois de um tempo estudando, eu resolvi escrever o livro Especialista em Pessoas, entrevistei muita gente estratégica na sociedade para chegar a algumas conclusões que a gente colocou ali. É um livro que é best-seller, né? Em plena pandemia, a gente, sem nenhuma loja aberta, quando eu lancei o livro já estava na pandemia, a gente virou livro de ouro, ou seja, 100 e poucas mil cópias vendidas em alguns meses, sem livraria aberta. Uau. E sem nenhum tipo de investimento também, não teve nenhum tipo de, vamos fazer um lançamento e investir, nada disso. Totalmente orgânico, porque o livro viralizou, porque as pessoas começaram a entender a necessidade de entender sobre elas mesmas e sobre pessoas. Então eu acredito que se você quer montar um negócio saudável, e hoje eu sou empreendedor desde sempre, mas eu sou empresário há pouco tempo, principalmente depois da minha quebra. Eu quebrei em 2014, eu era empresário no ramo de turismo, quebrei, falei, nunca mais vou fazer isso. Nunca mais vou empresariar. Só que o empreendedor ele não consegue ficar quieto, é impressionante. Principalmente quando o seu empreendimento muda a vida das pessoas, resolve o problema de alguém. Então eu comecei a me levantar novamente como empreendedor, dessa vez, graças a Deus, com muito mais força, só que não errando nas coisas que eu errei, principalmente em lidar com gente. Legal. E a gente tem que usar o nosso passado, né? Para ter os aprendizados. Que às vezes as pessoas elas ficam demais no passado, né, Bruno? Eu sei que você é um grande especialista em pessoas. E aí o passado ele tem que ser uma biblioteca, não um museu, né? Então é você ir lá e abrir aquela experiência e falar, opa, nisso aqui eu errei, não vou errar de novo. Se eu quebrei porque eu não tive atenção ao meu fluxo de caixa, deixa eu fazer um curso de gestão financeira.
Se eu quebrei porque eu era muito afetado pelo relacionamento com as pessoas, deixa eu aumentar meu nível de autoconhecimento e minha capacidade, né, de relacionamento interpessoal. Ô Brunet, como que as pessoas podem, assim, meio que passar a vida limpo e, sabe, usar o passado como fortalecedor e não como limitador? Porque muita gente usa o passado como uma âncora, ao invés de usar como uma embarcação para poder seguir, né, a sua navegação. Olha, falar de passado é muito complicado. Basicamente, a minha mensagem é sobre princípios. Né? A mensagem da minha vida é cumpra princípios. Que você vai viver promessas, inclusive as promessas divinas, que é o que eu carrego dentro de mim. Só que é uma covardia quando você fala assim, por exemplo, um dos princípios que eu chamo de princípios milenares, que são os princípios que estão na sabedoria milenar, que é a Bíblia, é honra pai e mãe. Mas se você fala assim, olha, cara, honra teu pai e tua mãe, aí vai vir uma pessoa, como eu já escutei, a pessoa fala assim, só que a minha mãe me abandonou para casar com outro cara, eu fui criado por uma vizinha. E eu tive que passar Natal sentado em sofá com eles na mesa, porque eu não podia comer na mesa. Então como é que eu vou honrar um negócio desse? Então quando você consegue ensinar princípios, mas também ensinando a pessoa como cumprir, porque o passado é o maior inimigo do futuro. Porque você fala, se eu cumprir o princípio do investimento, eu vou prosperar financeiramente. Mas peraí, você solta o princípio, mas não ensina o como, você tem que lembrar que nesse como tem o passado da pessoa. Ela viu o pai perder tudo, ela investiu num negócio e perdeu. O passado está sempre atormentando as pessoas. Então, eu procuro ensinar o princípio, como cumprir o princípio e como você reeditar. Eu não acredito em apagar o passado. Como assim apagar o passado? Você vai apagar a sua experiência, então? Vai apagar o que te trouxe até aqui? O que você tem que fazer é reeditar aquilo que traz dor para você, agora ser um fortalecimento. É o exemplo da ferida e da cicatriz. O passado ele pode deixar ferida ou cicatriz. Uma das maiores honras dos guerreiros da antiguidade era mostrar o tamanho das cicatrizes que tinham. Porque cicatriz é sinal de que você venceu. Cicatriz é uma recomendação de honra. Ferida está aberta, ela apodrece com o tempo. Então, o passado ele tem que deixar cicatriz e não ferida. Se deixar ferida, você adoece e morre. E às vezes o empresário ele fica com as seguintes feridas, o Brunet, porque ele não cicatriza, né? Por exemplo, ele contrata um funcionário que não dá certo, que rouba ele no financeiro, ou um gerente comercial que pega a base de clientes, que nem já aconteceu comigo, de um gerente comercial meu, na época do IBC, levar toda a nossa base de clientes para um concorrente. E aí você se traumatiza com aquilo e você generaliza e enviesa toda a sua experiência a partir daquilo. Ou seja, aquilo que te fez mal continua te fazendo mais mal ainda. E aí, a minha estratégia para não deixar que essas grandes dores se transformem em feridas, mas sim se tornem cicatrizes, é adicionar significado, sabe? E basicamente é perguntar, né, o que eu aprendo com isso? E aí você se torna mais experiente, mas você não se limita. Então, quando aconteceu isso da minha gerente roubar toda a nossa base de dados, sabe o que eu fiz? Eu falei o seguinte, pega no CRM aí, pessoal, e agora os vendedores não vão poder mais exportar dados, só vai poder ver de um em um cliente. Então, assim, eu derrubei a produtividade da equipe por causa daquele trauma. Então, enquanto ainda era ferida, além do prejuízo que eu tinha, estava continuando a dar mais prejuízo ainda. Você trava tudo, sem dúvida. Você trava tudo. E aí, quando eu falei, não, peraí, vamos aprender com isso? Vamos cicatrizar? Aí a gente criou um alerta de exportação, a gente criou um conjunto de regras que não permitissem que aquilo aconteceria de novo, mas que também não travassem com que a operação fosse produtiva, né? Eu acho que o que mais impede hoje um empreendedor de virar empresário, porque o empreendedor é a alma, né? O cara tá ali, é a alma. O empresário é quando o cara oficializa e começa. É justamente o passado. As experiências negativas, o medo. O medo é um sentimento que ele vem de experiências negativas no passado. Porque existe um medo comum, por exemplo, você chega no alto de uma montanha, olha para baixo, medo. Esse é o medo de alerta, esse é o medo comum. Esse você sempre tem que ter contigo. Porque ele te avisa, tem alguma coisa de errado. Você vai num ambiente, está tudo escuro, você escuta um barulho, você fala, opa, tem alguma coisa de errado. Medo normal, esse você tem que manter.
Mas o medo que eu estou falando aqui é o medo emocional, que é o que te trava, é o que te paralisa. Ele é fruto de experiências negativas do passado. Então, por exemplo, o cara que vem de vários relacionamentos quebrados, com pessoas em geral, geralmente no casamento ele vai fazer alguma coisa para quebrar, por causa das más experiências do passado. Então, se o empresário, para passar de empreendedor para empresário, né, ou seja, oficializar o empreendimento que ele faz, ele não reeditar algumas coisas do passado, o passado vai ser um fantasma que vai impedir ele de avançar, principalmente nos momentos mais difíceis, que é o momento que você tem que decidir rápido e certo. Porque o empresário que se dá bem é o que decide rápido e certo. Total. Senso de urgência, velocidade. O cara que sabe decidir rápido e certo, ele sai na frente. As maiores decisões que financeiramente me alavancaram, que alavancaram o meu negócio, foram decisões que eu tomei de um dia para o outro. Hoje não existia. À noite que surgiu, de manhã eu decidi, bum, explodiu. Então, decisões rápidas e certas. É claro, eu venho acumulando um grupo de conselheiros, de mentores, eu não tomo decisão. Eu sou um cara espiritualizado, então acredito no poder da oração, que muita gente acha que oração é religião, mas oração é consultar quem já te viu no futuro. Então, por que eu oro? Porque quando eu leio a Bíblia, está escrito lá que vários homens e mulheres oravam: Senhor, eu vou fazer tal coisa amanhã e vai acontecer, vai dar certo? Davi, o rei de Israel: Senhor, eu vou lutar contra os amalequitas e vou vencer? E Deus falou: pode ir que você vai vencer. E várias vezes ele falou: não vai, porque tem uma armadilha no caminho, ele não ia. Quais são as formas nas quais Deus nos responde quando a gente ora? A Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Ele responde de qualquer jeito que você entenda. Na verdade, você não tem que estar preocupado como Deus fala, você tem que estar preocupado como você entende, porque Deus vai falar do jeito que você vai entender. Ele é tão perfeito que ele vai encontrar o caminho que você entende. Então você precisa se responsabilizar em criar essa sensibilidade espiritual de entender os sinais que ele dá. E esses sinais divinos não tem nada a ver com religião, repito. Você vai à igreja, não vai na paróquia, não vai não tem nada a ver. Isso é uma coisa entre você e Deus, você e essa força transcendental, né, sobrenatural, que dá vários comandos na nossa vida. Agora, uma coisa que a gente tem que reparar é que você só reconhece a voz que escuta todo dia. Hoje, se meu filho falar, pai, pode estar 20 pessoas aqui, eu vou falar, meu filho está me chamando, porque eu escuto a voz dele todo dia. Então, se você só ora ou só busca a espiritualidade quando está mal, você nunca reconhece a voz. Ele fala e você não entende os sinais. Por quê? Porque você só escuta quando está mal, nunca quando... Você todo dia tem que buscar essa orientação e ele vai encontrar uma forma de te dar uma direção. E é o que as pessoas geralmente fazem, né? Buscar a presença de Deus, ou a voz de Deus, ou o apoio de Deus nos momentos dificultosos, né? Inevitavelmente, inclusive para a gente que é mais espiritualizado, no momento mais difícil a gente realmente intensifica mais. Ou seja, não tem como eu julgar, viu, só busca quando... Não, é assim mesmo. Mas o que eu estou dizendo é que nos dias bons você também não esquecer. Isso, Lógico que nos dias maus você vai ficar muito mais intenso, porque você está precisando muito. Né? E eu já passei por situações, não sei se você já passou, mas muita gente já deve ter passado, que dinheiro não resolvia, advogado não resolvia, médico não resolvia, network, você pode ter o telefone do presidente, do governador, do prefeito, não resolve. Então, assim, tem coisa que só Deus resolve. E por isso que a gente tem que estar escutando todo dia quem realmente vai resolver nossos problemas. Mas nunca deixar de fazer a nossa parte, porque Deus nunca vai fazer aquilo que a gente tem que fazer. Por exemplo, Ele perdoa você, mas não perdoa por você. Você tem que perdoar. Deus pensa em você, mas não pensa por você. Você tem que aprender a pensar, você tem que ser inteligente. Então tem várias coisas que ele faz e outras coisas que ele não faz. Não porque ele não é poderoso, mas porque cabe a você fazer. Negócios é uma. Deus te deu saúde, Deus te deu capacidade. Você consegue regular a tua saúde? Não, você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, você está com Deus. Se você acordou hoje bem, você só agradece. Deus, obrigado pela saúde. Mas experimenta não sair para trabalhar para ver se vai vir dinheiro. Experimenta não empreender, não treinar a equipe, não fazer as coisas. Então, o que eu confio 100% em Deus é as coisas que só Ele pode me dar. Sabedoria, saúde, vida. Não sei se eu vou acordar amanhã, se eu acordar, agradeço a Deus. E por aí vai. Amor, né? Agora, as outras coisas, Ele dá saúde para a gente